Seja sempre humilde e simples. Nunca trate de ser um dom alguém, mas ao contrário, trate de ser um dom ninguém para o mundo. Então Deus poderá lhe usar. A história da vida de William Branham é tão fora deste mundo e tão distante do comum que, se não houvesse sido por uma infinidade de documentos que provam sua veracidade e autenticidade, seria excusável se alguém a considerasse incrível. Porém, são tão conhecidos os fatos de tal natureza que podem ser verificados por qualquer um que sinceramente se disponha a investigá-los. Estes documentos são testemunhas da vontade e propósito de que Deus quis revelar-se novamente ao homem, como fez nos tempos dos apóstolos e profetas. Numa preciosa manhã no montanhoso campo da cidade de Kentucky, em uma humilde cabana, especialmente no dia 6 de abril do ano de 1909, ouve-se a voz de um bebê que acabara de nascer, filho de Charlie, de 18 anos, e Ella Branham, de 15 anos de idade. Seu nome, Billy Branham. Os raios de sol já penetravam pelas janelas, se irradiando por toda a casa, pois, nas palavras do pai do pequeno, dizia que neste dia a estrela da manhã havia brilhado com mais intensidade que em nenhuma outra. Junto com estes raios de luz veio também um halo de luz muito brilhante, em forma circular, e pousou sobre a cama onde estava a mãe e o menino. Este é o mesmo halo de luz que tem sido visto por milhares de pessoas, e sem dúvida alguma é também o mesmo que apareceu na fotografia tomada em Houston, Texas, durante a campanha celebrada em janeiro do ano de 1950. De todas as famílias daquele lugar, a família Branham era a mais pobre. Mas quem poderia imaginar que este menino, nascido em uma cabana na montanha, um dia levaria a mensagem do Evangelho ao redor do mundo inteiro, e que iria à casa de reis e magistrados oferecer a oração de fé pelo enfermo e aflito? Que milhares de pessoas iriam ao seu encontro em busca de uma singela oração de fé para serem libertas de toda classe de enfermidade? Sem dúvidas, os caminhos do Senhor são inexcusáveis. Deus fala pela primeira vez ao moço. Enquanto estava sentado ali junto à árvore, algo sucedeu que nunca poderei esquecer. Ouvi como que um vento soprando entre as folhas da árvore, mas quando olhei para cima, não vi nenhum movimento nas folhas, e tampouco um sinal de vento. Saí de lá e, ao olhar para cima, notei que em um certo lugar havia um redemoinho do tamanho de um barril. O redemoinho se fazia cada vez mais forte, e de repente dele saiu uma voz audível e me diz: "Nunca fumes nem bebas, nem de maneira alguma desonres o teu corpo, porque tenho uma obra para ti quando tiveres maior de idade." Billy tinha apenas 7 anos quando Deus falou com ele pela primeira vez. A grande inundação do rio Ohio. Familiares e amigos haviam me aconselhado para que eu não aceitasse o que eu sabia ser o chamado de Deus para mim. Disseram-me também que minha esposa não teria suficiente para comer, que em um dia comeria e no outro teria que jejuar. Outros me disseram para ficar em Jeffersonville, atendendo a obra ali. Então decidi ficar e não sair. Entretanto, não podíamos imaginar o que nos aconteceria 8 meses depois, quando fomos apanhados, minha família e eu, na grande tragédia da desastrosa inundação do rio Ohio, no ano de 1937. Foi neste tempo que a unção de Deus que tinha vindo sobre mim havia me deixado, não vindo a regressar até 5 anos mais tarde. A grande inundação ocorreu no mês de janeiro no ano de 1937. Nesse tempo, sua esposa Hope havia contraído uma série de infecção nos pulmões, onde, passado algum tempo, veio a falecer.
A coluna de fogo. Algo muito surpreendente ocorreu em Houston, Texas, nos Estados Unidos, na data 29 de janeiro de 1950. Em meio a uma reunião, provou-se uma vindicação divina do ministério do irmão Branham. Esta fotografia foi tirada por fotógrafos, assistente de um ministro que se opôs ao ministério do irmão Branham. Assim foi provido um debate e durante a reunião foram tiradas várias fotografias para o ministro. Após o debate, eles a usaria, pois já estava persuadindo a sua vitória. Quando os fotógrafos foram revelar as fotos, todas se perderam, restando apenas esta fotografia, a qual foi submetida a toda classe de prova do governo norte-americano na pessoa do Dr. George, que nessa ocasião era chefe do FBI, e deu sua palavra declarada que se tratava de uma fotografia genuína como um fenômeno natural. Essa se trata da única fotografia autêntica de um natural devidamente fotografado. Nunca em toda a história de um pregador do Evangelho se ouviu falar em tantas curas, sinais e maravilhas, com manifestação direta de ser angelicais, ora vista ao olho humano, outra vez fotografado e comprovado pela ciência. Elias, o profeta. Agora bem, é absolutamente impossível falar de algum profeta que tenha a ver com a segunda vinda de Cristo sem considerar a Elias. Convém, pois, que o façamos neste momento. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. At the cross, where I first saw light and the burden of my heart. O profeta do século XX. Não pode haver mais remota dúvida de que há um profeta mensageiro a esta última era. A busca desse profeta então deve ser de tal supremo e imediato interesse. Se tal homem está vivendo na autoridade, então esse homem já deve estar ministrando em certo grau. Tem que haver um ministério que o aponte como mensageiro. Assim será ele conhecido. De acordo com o nosso entendimento das Escrituras, este homem não será reconhecido pelo sistema religioso de seu dia. Portanto, não o buscam ali. Ele não será mencionado entre as autoridades eclesiásticas. De fato, ele será uma pessoa tão desreconhecida como foi João e o próprio Senhor. Veio aos seus e os seus não o receberam. João 1:11. Seu nascimento, por certo, será tão humilde como os demais profetas, indubitavelmente que grande parte do seu ministério será posto em dúvida, enquanto que outra parte do mesmo será bem recebido. Tudo isso será certo, se é que ele tem de correr fiel às Escrituras, e ele é o mensageiro, e por certo, o seu ministério tem que ocorrer paralelo com o padrão bíblico. Há no mundo um homem atualmente que tem sido vindicado absolutamente pelas Escrituras como profeta mensageiro, a era de Laodiceia. Ele preencherá todos os requisitos segundo o estabelecimento pelas Escrituras. Seu ministério é aceito em parte e em parte é rejeitado. Seu nascimento, criação, educação, sua pregação, seu ensino e seu ministério no Espírito preenche todos os requisitos escriturísticos. E de igual forma, ele é vindicado. Este homem é o reverendo William Marion Branham, de Jefferson, Indiana, onde tem vivido. Deus sustenta a revelação, como foi Paulo, que veio com uma revelação completa aos gentios. E Deus deu testemunho
testemunhe com diversos sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo. Assim também Deus tem vindicado ao irmão William Branham, porque as visões não têm falhado nenhuma só vez, nem tampouco tem havido ocasião quando ele haja dito, assim diz o Senhor, que não haja dito, cumprimentando. Talvez nos censure pelo seguinte, porém é necessário dizê-lo. Há muito poucas provas escriturísticas na Bíblia para vindicar o ministério da revelação de Paulo. Não tinha muitas provas fenomenais na parte de Deus acerca da revelação completa que ele profera ter. Contudo, ninguém duvida, não deve duvidar da autenticidade tanto do homem como da revelação. É hoje este homem, William Branham, tem tido literalmente milagres de vindicação, manifestação da parte de Deus. É sua vida, contudo, todos os fatores que foram o ofício do profeta. Portanto, é mistério que haja recebido como que é. Ele deve ser recebido pelo que é, ou assim diz o Senhor na boca do irmão William Branham. Não é em nada diferente do assim diz o Senhor na boca de Paulo, porque é o mesmo Espírito Santo falando. O Espírito Santo que falou a Moisés na coluna de fogo é o mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecoste em forma de línguas de fogo. É a mesma luz que apareceu a Paulo no caminho de Damasco, e é a mesma luz que está conosco novamente. No entanto, mesmo com tantas bênçãos advindas do ministério de nosso profeta, muitas pessoas deturparam o real sentido de Deus ter nos o enviado, chegando até em batizar no nome de William Branham. Se minha presença no campo evangelístico tende a ofuscar a do Senhor, então eu me retiro do ministério e vocês que têm crido em semelhante mentira do diabo serão responsáveis pelas almas que se perderem durante o tempo em que eu estiver fora do campo evangelístico. Deixa Jesus ter o primeiro lugar. Walk in the light, a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We'll walk in the light. It's such a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. On the wings of a dove. A ressurreição do menino da Finlândia, Keller Roma. Em uma visita à Finlândia durante uma guerra entre russos e finlandeses, o profeta presencia um acidente onde 2 garotinhos foram atropelados. Um foi levado ao hospital e o outro menino de 9 anos morreu. Ele foi arremessado e esmagado em uma árvore. O irmão Branham foi até o garotinho e haviam colocado um casaco sobre seu rosto. Vendo aquele menino, ele chorou e sentiu uma mão sobre o seu ombro. Ele olhou e não havia ninguém ali. A mão continuava lá. Ele tentava se afastar, mas algo segurava. Ao ver o rostinho do menino, o profeta teve um sentimento que eu conhecia e procurou saber se ele já esteve nas filas de oração, e concluíram que não. O profeta observou o corte de cabelo, a cor dos olhos, e disse ao irmão Jack Moore que olhasse em sua Bíblia e visse sobre a visão que teve. O irmão Jack Moore disse: "Este é o garoto." O irmão Branham disse: "Fiquem reverentes. Se daqui a 5 minutos este garotinho não estiver em cena vivo, então vocês podem me expulsar da Finlândia, que eu sou um falso profeta." O irmão Branham colocou suas mãos sobre o garotinho e orou.
Pai Celestial, na América há 10 anos tu me prometeste a vida desta criança, que ela ressuscitaria novamente. Agora a morte não pode detê-la quando aquela visão está falando. Eu disse: morte, retorne à sua vida em nome de Jesus. E o garotinho deu um pulo e gritou. E ele estava simplesmente tão normal e bem como qualquer criança estaria. A cura da mãe gambá. Em julho de 1955, uma gambá chega aos degraus da casa do profeta. O irmão Branham, ao se aproximar, percebe que ela carregava em sua bolsa seus filhotinhos. Ela estava muito ferida. Algum carro ou cachorro havia apanhado a ela. Ela estava com uma perna quebrada e seu ombro muito machucado. Alguns que estavam ali disseram ao profeta que ele deveria matá-la. Porém, o profeta disse que não era assassino. Por mais que gostasse de caçar, não matava só por matar. Passando alguns dias, ela continuava ali esperando. O bendito Espírito Santo parou o profeta e disse: você a chamou de dama, a defendeu, por ser uma verdadeira mãe. Eu a enviei à sua casa para receber oração. O profeta foi até lá e orou pelaquela mãe gambá. Senhor Jesus, tu enviaste esta pequena gambá para receber oração. Ela quer criar seus filhotinhos. Rogo que ela seja curada em nome de Jesus. A velha gambá virou-se e olhou para mim, levantou-se, apanhou seus filhotes e os colocou ali dentro, como se inclinasse a cabeça e dissesse obrigado, e saiu para a floresta, dando glórias a Deus. Cura na Inglaterra. Na África do Sul, havia uma senhorita chamada Florence Charlotte, que sofria de um câncer na entrada do estômago, e isto a estava matando aos poucos. Ela era uma mulher alta e pesava cerca de 22 quilos. Ela havia escrito uma carta ao profeta para que ele fosse até a África do Sul orar por ela. Algumas semanas depois, o irmão Branham desembarcou no aeroporto internacional na Inglaterra e seu nome foi chamado no alto-falante público pedindo sua presença. O irmão Branham foi até o hotel que estava Florence. Aqueles que foram com ele jamais haviam visto alguém naquela situação, tão magra que sua pele se aderia a seus ossos. O irmão Branham orou por ela e teve uma visão dela andando por uma rua em perfeita saúde. Imediatamente ele disse: assim diz o Senhor, irmã, você viverá e não morrerá. 8 meses depois, o irmão Branham recebeu uma foto de Florence, dessa vez mostrando um retrato de saúde, pesando 70 quilos. Ela retomou sua carreira de enfermeira e servindo a Deus. A partida do profeta. Em 18 de dezembro de 1965, o profeta William Marion Branham e sua família retornavam a Jeffersonville. O carro que estavam se chocou com outro carro que vinha na contramão com um dos faróis desligados. No acidente, a irmã Meda, sua esposa, morreu e ressuscitou com uma oração do profeta. Toda a família foram levados para um hospital. Chegando lá, todos que estavam doentes foram curados, inclusive aqueles que estavam na UTI. O profeta William Marion Branham viveu por 6 dias no hospital, partindo em 24 de dezembro de 1965. Alguns irmãos que estavam lá se recordaram de algumas palavras do profeta. Se alguma vez ouvires que eu tenha morrido, tu te detenhas por 1 minuto e tires o chapéu,
e cante uma estrofe do hino Somente Crê. E isto fizeram.